novamente no nosso canal, no nosso programa Momentos de Cura e Libertação. Apenas para lembrar você que nós estamos numa sequência de 4 vídeos sobre bênção ou maldição numa sequência, todos eles numerados, número 1, 2, 3 e 4, e nós estamos agora no número 2. Eu quero que você seja muito abençoado através do vídeo de hoje. Recebe em nome de Jesus. Então vamos tratar agora das áreas da maldição, porque antes de ministrar a bênção nós temos que limpar a área. Ok? Êxodo capítulo 34, verso 7, nós vamos falar de maldições hereditárias. É aquilo que a gente recebe quando nasce. Quantos aqui nasceram de mãe? Não sei porque que tem alguns que pensam um pouquinho e vai levantando a mão bem devagar, olha do lado para ver se é verdade. Santo de Israel. 34, verso 7 diz assim: que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Olha para o teu irmão e diga assim: já separou 3 coisas aí. Uma coisa é iniquidade, outra coisa é transgressão e outra coisa é pecado. Vírgula. Ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Você percebeu que Deus falou de 3 coisas aqui: iniquidade, transgressão e pecado. Mas na hora da maldição, ele disse que visita a iniquidade. Ele não disse que visita a transgressão e o pecado. Ele disse que visita a... Nós temos que entender a diferença. Ok? Outra coisa importante, ele disse 3ª e 4ª geração. Então repete comigo: bisavô, avô, pai. Põe a mão no nome de alguém e diga: você é o próximo. Esse texto está falando de filhos que nasceram legalmente. Filhos que nasceram dentro de uma legalidade, cujos pais eram casados legitimamente e diante da sociedade eram considerados filhos legítimos. Mas existe uma outra exceção. Deuteronômio capítulo 23, verso 2. Vamos lá. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará lá. Veja que, no caso de bastardo, a maldição acompanha 10 gerações. A visita da iniquidade de Deus vai até a 10ª geração de quem pratica a bastardia. O que é ser bastardo? Quantos aqui sabem o que é ser bastardo? Ok, quantos não sabem o que é ser bastardo? Ok, os que nunca levantam a mão. Bastardo eu vou explicar. É uma pessoa que nasceu de um casamento ilegítimo. Agora vamos entender casamento ilegítimo. Primeiro exemplo. O camarada casou com ele mesmo na legalidade. Casou com a esposa na legalidade. Esse camarada vai e adultera. E nasce uma criança do adultério. Essa criança é bastarda. O casal é legítimo, mas esse aqui pulou a cerca e teve um filho com outra pessoa que não é legítimo. Então nasceu o quê? Um bastardo. Esses 2 aqui nunca casaram no civil. Se ajuntaram, se amaziaram. Eles estão com 2 problemas. Pecado deles. Qual é o pecado deles? Prostituição. Toda vez que tem ato sexual, eles estão em prostituição. E todo filho que gera, segundo problema, gera bastardo. Alô? Vocês estão entendendo? Isso significa que uma mãe solteira, ela nunca casou, mas gerou um filho
Dois problemas. Se prostituiu e gerou bastardo. Então nós estamos aí, muita criança que nasceu debaixo de bastardia por causa de um momento de alegria sexual. Mas que gerou uma maldição de 10 gerações. Alô? O irmão fala assim, só Jesus para dar graça nesse povo. Vamos entender a diferença entre iniquidade e pecado. Se bem que teologicamente, pecado é iniquidade é pecado, mas se a Bíblia separou, tem que ter um motivo para isso. E vamos descobrir a pessoa melhor para nos ensinar, que foi uma pessoa que, apesar de estar escrito na Bíblia que ele é segundo o coração de Deus, o cara pecou mesmo. O cara adulterou, o cara deu um jeito de matar o marido da dita cuja, mentiu, embebedou o cara. Isso só foi uma vez, imagina as outras vezes que ele aprontou. Então ele sabe muito bem, e no Salmo 51 ele explica. Verso 3 do Salmo 51, ele mostra a diferença entre iniquidade e pecado. E ele diz assim, eu conheço as minhas iniquidades, e o meu pecado está sempre diante de mim. O que ele está mostrando? Ele está dizendo o seguinte, Davi está falando o seguinte, as minhas iniquidades eu conheço, porque vem de geração. Mas o meu pecado está sempre diante de mim. Era Batseba com a barriga. Alô? Ele olhava para a mulher dele grávida, ele falou, meu pecado está diante de mim. Esse era o pecado. Mas a iniquidade vem de geração. Oh, aleluia. Mas ele continua, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O que ele está dizendo? Que quando ele nasceu, ele recebeu um pacote. Que pacote é esse? A iniquidade que vem dos pais, dos avós, é um pacote. Ele nasceu assim. Mas a mãe dele, por causa da natureza pecadora, o concebeu no sangue que é do pecado. Alô? Verso 9, para completar. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas. Então o que ele está dizendo? Eu vou me confessar, vou me arrepender e o Senhor apaga os meus pecados. E tira a iniquidade que vem de gerações. Você está aqui? Então qual é o problema que nós temos que enfrentar essa noite? Pecado, tenho certeza que você já confessou. Espero que sim. Ok. Se você confessou o pecado e aceitou Jesus, Deus não está vendo mais pecado nenhum em você. O rosto dele não acha pecado. Ele vê o sangue de Jesus. Mas a iniquidade está vindo aí e ela precisa ser cortada. E a iniquidade é a consequência do pecado anterior que os seus pais cometeram, mesmo que eles tenham sido convertidos. Por exemplo, digamos que o teu tataravô, tem família Silva aqui? Levanta a mão, família Silva. Nossa, vocês vêm tudo junto. Okay. É muita gente da família. Ok. Família Oliveira. É família grande também. Eu pego sempre as mais raras. Pensa na família Silva, que é a maior aqui. Seu tataravô, ele era bêbado, prostituto, pedófilo, homicida. Ô tataravô legal, hein? Ok. Mas eu digo para você uma pergunta. Um dia ele aceitou Jesus. O pecado todo dele, pedófilo, homicida, ele foi perdoado? Sim ou não? Mas a raiz da iniquidade da família Silva permaneceu. Alô? Calma. Calma, porque está sendo gravado. Isso aqui vai parar na mão de uns teólogos aí que gostam de mim. Então tem que explicar direitinho para que eles não possam ter nada para me pegar. Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14.
Esse é o ponto que eles vão querer me pegar. Está aqui o ponto. Eu já vou pôr a mão nele. Está escrito assim no verso 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que ele fez isso? Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Oh, aleluia. Veja que as duas coisas estão juntas de novo. Jesus nos resgata da maldição para que a bênção chegue. Gente, eu estou falando isso desde o início. Aí você vai dizer, pastor, então está resolvido o problema. Vamos lá. Quantos aqui aceitaram Jesus já um dia? Os que têm certeza. Ok. Eu tenho um texto bíblico que diz que Jesus levou na cruz todas as minhas enfermidades. Sim ou não? Ok. E aí você aceitou Jesus. E do dia que você aceitou Jesus até hoje, você nunca mais ficou doente. Mas Jesus já levou as enfermidades. Por isso que tem uns pastorzinhos hoje em dia, da teologia, da filosofia da religião, e são líderes, dizendo, se você está enfermo, não adianta orar, porque Jesus já fez, agora é problema seu. Esse não adianta queimar, porque nem o fogo quer. Ok, deixa para lá. Você está me entendendo? Vou te dar mais um exemplo. Deixa eu falar até o fim para você não se preocupar. Você aceitou Jesus um dia. Nesse dia, você ficou muito feliz. Sim ou não? Tem gente que foi forte demais. Mais do que outros. Depende de onde você veio. Você volta para casa, eu tenho certeza que naquele dia, você voltou voando. Você parece que estava nas nuvens. Sim ou não? Quando você chegou na sua casa, na porta da tua casa, quem estava te esperando? Um demônio com a mala na mão. E esse demônio falou assim, descobri que você aceitou Jesus, estou indo embora. É assim que funciona? Mas se você aceitou Jesus e ele levou as maldições, por que o inimigo não sai? Porque Jesus, quando te salvou, ele chamou você e disse assim, eu te dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O problema de salvação é limpar os teus pecados. Mas agora você tem que ter autoridade para mandar os capirotos embora. Vamos continuar com calma. Você acha que o demônio que acompanha a tua família por causa da iniquidade vai chegar para você e dizer assim, estou indo embora? Ele está na legalidade? Não está mais, porque Jesus já levou. O problema é que ele é ilegal. Mas ele só vai embora quando você manda. Presta atenção, porque aqui está a chave da teologia. Nós não quebramos maldições hereditárias, porque Jesus já quebrou. Eu vou repetir. Nós não quebramos maldições hereditárias, porque a Bíblia me garante que Jesus já quebrou. Então, como é que eu resolvo o problema? Eu resolvo da seguinte maneira, eu tenho que tomar posse dessa verdade, assumir o meu direito e eu mandar embora os espíritos familiares. Põe a mão no teu irmão e fala, será que você entendeu?
Quando eu entro no meu direito e tomo posse desse direito e não fico discutindo se tem ou não tem, porque enquanto os caras ficam discutindo se pode, se não pode, eu já tomei posse. Eles continuam discutindo, eu já estou livre. Alô? Porque eu descobri na minha vida. Eu era crente, sou crente desde berço, irmão. Até os 40 anos de idade eu era crente normal. E é terrível ser crente normal, porque você acha um monte de versículo para ajudar você a pecar mais ainda. Crente normal é capaz de fazer isso. Alô? O que eu descobri na minha vida? Eu não queria ser pastor. Meus irmãos decidiram ser pastor, eu falei, eu não vou ser pastor. Porque meu pai morreu cedo, pobre e desprezado pela sociedade religiosa. Porque ele era doente, puseram ele no banco. Mataram ele. E eu falei, eu não vou ser pastor. Fui ser economista. Falei assim, eu vou prosperar. Você está aqui? Mas eu queria ajudar meus irmãos. Então eu falei, vamos fazer uma empresa nós três. E fizemos uma empresa e falimos. Botei a culpa neles. Falei, vou fazer uma empresa sozinho agora. Fali. Bom, tudo que eu fazia não dava certo. Até o dia que eu descobri que tinha na minha família um espírito de miséria, que deixava todo mundo sem nada. Mas eu já era crente, só que não tinha esses ensinos, porque não deixavam ter. Mas eu descobri, fui atrás, aleluia. E o dia que eu descobri, falei, peraí, o meu Jesus não só me salvou, mas levou essa maldição de miséria. Espírito de miséria, fora, se descobrir você safado, pode sair agora. E você pensa que ele não quer voltar de vez em quando? Como que ele quer voltar? Se eu der legalidade. E aí você vai me perguntar, pastor, mas a legalidade não é um direito? É um direito, mas tem um C. Qual é o C? O primeiro C, eu tenho que dizimar. O mês que eu não dizimo, o safado fala assim, ô gente, porta aberta. Jesus disse que o safado sai da vida de uma pessoa e vai para lugares áridos. Não acha repouso e volta para a sua casa. Olha a palavra, casa, significa, eu tinha uma casa, eu perdi essa casa, eu quero voltar para a minha casa. E quem tem que deixar a porta fechada? Fala para o teu irmãozinho assim, é você. Por isso que quando você não dizima, não adianta você dizer que foi invenção do Universal. Aleluia. Agora, quais são os tipos de espíritos familiares que atacam? Não é só ligado a aquilo que os seus pais fizeram. Você pode ver, se você pegar uma família inteira, que os avós se separaram, os pais se separaram, os irmãos se separaram, você vê que isso vem a família toda, vai passando por isso. Você pode ver câncer. A maioria dos casos de câncer está ligado a um espírito familiar. Não é só nessa área, o pacote é completo. Existe aquilo que nós chamamos de hereditariedade genética. Ou seja, você nasce com uma genética que veio dos seus avós ou dos seus pais. Eu já vi criança de olho azul e os pais não tinham, mas o avô tinha. Alô? Você pega, por exemplo, quem é filho de italiano ou descendente de italiano, é só olhar o nariz. Alô? Pega os orientais, japonês, coreano, tudo de olhinho. O camarada nasce já com o olhinho assim. Mas por que ele nasceu assim? Porque é hereditário. Você está aqui? Existe a hereditariedade psicológica. Não é só genética. É aquela família que nasce com uma característica de personalidade ou de caráter. O pai, o avô, era aquele raivoso, sabe? Irado. O pai nasce com o pavio curto. E o filho nasce sem pavio.
Porque vai piorando, irmão, de geração em geração vai piorando. Vocês estão me entendendo? Existem algumas enfermidades, eu não estou dizendo que todas elas são espíritos familiares. Não sei se você está me entendendo. Eu estou dizendo que existem algumas que são muito caracterizadas por espíritos familiares. Exemplo, asma e bronquite. É muito natural essa hereditariedade. Câncer, diabetes, pressões altas. Vem uma sequência. E daí vão outras coisas que depois a gente vai falar. Doenças do coração e assim por diante. E existem outras áreas, por exemplo, na área sexual, que é muito forte, por causa da prostituição, dos adultérios, dos abortos. Isso vai pegando de geração em geração. E você aceitou Jesus e continua debaixo do bandido. E hoje você está aqui para aprender que você tem autoridade para mandar o bicho embora. E mais, cortar essa raiz de iniquidade da tua família para as tuas próximas gerações não precisar passar por isso. Vocês estão me entendendo? Vícios. Isso é outra característica, principalmente bebida. E outros tipos de vício que vêm de geração em geração. Enquanto eu estou falando isso, quantos aqui entenderam que na sua casa tem um espírito que vem vindo de geração em geração e hoje você falou assim, não tinha pensado nisso? E ainda, nós representamos raças. É outro problema. Por exemplo, quantos aqui são brasileiros? Nós que tem certeza. Ok. Quantos são descendentes de índio? Por que os outros não levantaram a mão? Porque você sabe que é uma descendência ruim, mas eu quero dizer que todo brasileiro é descendente de índio. Vou repetir. E o que a raça indígena deixou para nós? Vamos lá. Primeira coisa, preguiça. Vou mexer com você. Porque as pessoas aceitam Jesus e acham que Jesus veio para resolver todas as coisas. E você fica assim, ó. Você aceita Jesus e continua preguiçoso. Você pega, por exemplo, os resultados de cursinhos para a faculdade. Está lá, primeiro lugar, japonês, coreano, chinês. Vai, mais coreano, mais chinês, mais japonês. E lá embaixo entrou um brasileiro. Querido, deixa eu falar algo para você sem menosprezar a raça oriental. Eles não são mais inteligentes que os brasileiros. A diferença é que eles não têm preguiça. Eles estudam desde o começo do ano até a prova. O brasileiro espera a prova para estudar. Faz 6 meses que o teu pastor está falando, dia tal vai ter um seminário, precisa se inscrever. Dia tal vai ter um seminário, precisa se inscrever. Na véspera você liga na igreja, ainda tem vaga? E o pior, que ele vai fazer um roteiro de férias, ele planeja um ano antes e vai pagando. E o seminário na igreja que o pastor vai fazer é R$10. E aí você chega no dia do seminário e fala, tem desconto? Põe a mão no ombro de alguém e fala assim, esse espírito de preguiça vai sair de você hoje. Você sabe o que a preguiça faz num cachorro?
Eu vou explicar. Essa é nova. Uma parte é nova, outra parte... A preguiça do cachorro é tão grande que ele faz algo para se divertir sem sair do lugar. Sabe o que ele fica fazendo? Tentando pegar o rabo. E não consegue pegar o rabo. Meu irmão, é todo crente que corre atrás de profeta. Porque ele tem preguiça de orar, tem preguiça de jejuar, mas tem um profeta que, assim diz o Senhor. Eu queria ver esses profetas falar, assim diz o Senhor, eu sou vagabundo, vai orar. Põe a mão no teu irmão e fala, você sabe no que você se meteu, né, cara? Quantos aqui são descendentes de portugueses? Esse é outro problema, porque Portugal é um país idólatra. E a idolatria vem de Portugal sobre nós. Não só da raça italiana, porque também somos descendentes de italianos. Então a gente sofre idolatria dos dois lados. Né? O que a gente sofre mais? Fascismo dos italianos, ditadura, anarquismo dos franceses, raça pura dos alemães, os orgulhos, o orgulhoso alemão, tudo vem sobre nós. Dos africanos, então, vem toda a feitiçaria, macumbaria e tudo mais. E nós somos uma mistura de iniquidade. Põe a mão no teu irmão e fala, é por isso que você vive essa vida, irmão. Não esquece, inscreva-se no canal, divulga o canal. Quanto mais pessoas receberem as ministrações, mais pessoas serão libertas e você vai ser um canal de distribuição da bênção, pedindo para que outros se inscrevam e dando o ok positivo. Te abençoe em nome de Jesus.